Uma história de amor inesperada entre um jovem engenheiro em busca de independência e a doce empregada que transforma não apenas sua casa, mas também o seu coração. Prepare-se para se emocionar com essa linda história de amor. Deixe nos comentários de qual parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. Maurício, você tem certeza disso? Perguntou Carmen pela 10ª vez naquela manhã, observando o filho fechar a última mala. Maurício Ribeiro respirou fundo antes de responder. Aos 29 anos, quase 30, sabia que este momento era inevitável, mas não menos difícil. Mãe, já conversamos sobre isso. O apartamento está comprado, mobiliado e pronto para eu morar. Está na hora. Carmen sentou-se na beirada da cama, com aquele olhar que Maurício conhecia bem. Uma mistura de preocupação maternal e profunda tristeza. Desde que seu pai faleceu há 5 anos, ela se apegou ainda mais ao filho único. É que esta casa é tão grande para eu ficar sozinha? A senhora não vai ficar sozinha. Tem a Rita e o Joaquim que trabalham aqui há anos. Maurício fechou o zíper da mala e sentou-se ao lado da mãe. E eu vou vir almoçar aqui todo domingo, prometo. Carmen forçou um sorriso, mas seus olhos marejados denunciavam sua verdadeira emoção. Você nem sabe cozinhar direito, filho. Eu aprendo, mãe, ou então, como fora. Comer fora todos os dias vai acabar ficando doente. Ela tocou o rosto do filho com carinho. Tenho certeza que em menos de um mês você volta. Maurício sorriu, beijou a testa da mãe e levantou-se. Desta vez é para valer, mãe. Preciso seguir minha vida. O novo apartamento ficava no 10º andar de um prédio moderno no bairro Jardins. Maurício escolheu o imóvel pelas amplas janelas que deixavam a luz natural inundar os cômodos e pela vista da cidade que se estendia até onde os olhos podiam alcançar. Após a mudança, tudo parecia perfeito. Os móveis combinavam com a decoração minimalista que ele escolhera com a ajuda de uma designer de interiores. O trabalho como engenheiro civil em uma construtora de renome lhe permitia este conforto. A primeira semana foi de descobertas. Maurício nunca havia prestado atenção em quanto tempo demorava para lavar uma louça, ou como as roupas não surgiam magicamente limpas e passadas em seu guarda-roupa. Na segunda semana, a realidade se impôs de maneira mais contundente. O trabalho exigente não lhe deixava tempo para manter o apartamento organizado. As pilhas de louça se acumulavam na pia, as roupas sujas transbordavam do cesto e a poeira começava a se instalar nos móveis. Na terceira semana, durante uma videochamada com a mãe, Maurício tentava posicionar o celular de modo que ela não visse a bagunça ao fundo. Você parece cansado, filho. Está se alimentando direito? Estou sim, mãe. É só o trabalho que está puxado. Carmen estreitou os olhos, desconfiada. Essa camisa que você está usando está amassada. Não está passando roupa? Maurício ajustou a gola da camisa, constrangido. Estou me adaptando ainda, mãe. Daqui a pouco pego o jeito. Por que não contrata alguém para ajudar, pelo menos 2 vezes por semana? A sugestão da mãe, que antes ele teria rejeitado como uma tentativa de controle, agora soava como uma tábua de salvação. Talvez não seja má ideia. Carmen sorriu vitoriosa. Eu posso indicar algumas pessoas... Não, mãe. Maurício a interrompeu, mantendo sua independência. Vou resolver isso sozinho. Após desligar, Maurício olhou ao redor. O apartamento, que custou uma pequena fortuna, agora mais parecia um dormitório de estudante. Caixas de pizza vazias sobre a mesa de centro, copos usados espalhados, roupas jogadas sobre o sofá. Sua mãe estava certa, embora ele jamais admitiria isso para ela. Precisava de ajuda. Decidiu então publicar um anúncio para contratar uma empregada doméstica, meio período, 3 vezes por semana. Seria o suficiente para manter o lugar habitável sem comprometer sua recém-conquistada independência. Enquanto digitava o anúncio no celular, Maurício pensou em como sua vida tinha mudado em tão pouco tempo. A liberdade que tanto desejava vinha com responsabilidades que ele nunca precisou assumir antes. Mas não voltaria atrás. Esta era sua jornada agora,
e ele estava determinado a fazer dar certo, mesmo que isso significasse admitir que precisava de ajuda para as tarefas domésticas. Com um suspiro, finalizou o anúncio e o publicou. As entrevistas seriam marcadas para o próximo sábado de manhã. Maurício não imaginava que, entre as candidatas, estaria alguém que mudaria sua vida para sempre. O sábado amanheceu com uma chuva fina que batia suavemente nas janelas do apartamento. Maurício se levantou mais cedo que o habitual para organizar minimamente o local antes das entrevistas. Pelo menos a sala de estar precisava parecer habitável. Às 9 em ponto, a campainha tocou. A primeira candidata chamava-se Solange, uma mulher de meia idade com óculos de armação grossa e um sorriso nervoso. Bom dia, Sr. Ribeiro. Ela apertou a mão de Maurício com força excessiva. Bom dia, pode me chamar de Maurício. Entre, por favor. Antes mesmo de sentar, Solange tropeçou no tapete e quase derrubou o abajur da mesa lateral. Durante a entrevista, derrubou o café na blusa, pediu desculpas excessivamente e deixou cair sua pasta de documentos 2 vezes. Maurício tentou ser gentil, mas sabia que sua rotina já era caótica o suficiente sem adicionar mais confusão. A segunda candidata, Dona Elza, entrou no apartamento como um general inspecionando um quartel. Tinha cerca de 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque impecável e um olhar que parecia catalogar cada imperfeição do ambiente. Vejo que o senhor precisa de ajuda urgente, ela comentou passando o dedo sobre o rack da TV e mostrando a poeira acumulada. Tenho 30 anos de experiência e posso garantir que esta casa ficará impecável comigo. Isso é ótimo. Dona Elza, mas minhas regras são simples. Não uso produtos químicos agressivos. Preciso de silêncio para trabalhar. E não tolero desorganização. O senhor terá que manter suas coisas minimamente em ordem nos dias em que eu não estiver aqui. Maurício sentiu-se como um adolescente sendo repreendido. A ideia de ter alguém tão rígida em sua casa 3 vezes por semana parecia mais estressante do que a própria bagunça. A terceira candidata chamava-se Patrícia, uma mulher de aproximadamente 40 anos, bem vestida e articulada. Trabalho com limpeza de alto padrão há 15 anos, ela explicou, sem tocar na xícara de café que Maurício ofereceu. Minha taxa é um pouco acima do mercado, mas garanto um serviço excepcional. A conversa fluiu de maneira profissional até que Patrícia começou a listar suas exigências. Preciso que o senhor adquira produtos específicos que vou listar. Os produtos comuns não atingem meu padrão de qualidade. Também precisarei de um armário exclusivo para guardar meus materiais e... A lista continuou por vários minutos. Quando ela finalmente mencionou o valor que cobrava, Maurício quase engasgou com o café. Era praticamente o dobro do que havia orçado. 3 entrevistas e nenhuma opção viável. Maurício começava a considerar a possibilidade de tentar sobreviver sozinho por mais algum tempo, quando a campainha tocou novamente. Bom dia, sou Mariana Silva, vim para a entrevista. A mulher parada à sua porta não se parecia em nada com as candidatas anteriores. Jovem, provavelmente com pouco mais de 20 anos, cabelos castanhos ondulados presos em um rabo de cavalo despretensioso, olhos cor-de-mel que transmitiam uma serenidade contagiante. Vestia jeans, uma blusa simples e carregava uma pequena pasta de documentos. Entre, por favor. Maurício percebeu que havia ficado alguns segundos em silêncio, apenas observando-a. Desculpe a bagunça. Tudo bem. Ela sorriu e Maurício notou como seu rosto se iluminava com o gesto. Na verdade, isso é bom. Mostra que tem trabalho para mim. Ela se sentou no sofá com naturalidade, colocando a pasta sobre o colo. Havia algo diferente em seu jeito, uma autenticidade que contrastava com a formalidade das outras candidatas. Então, Mariana, me conte sobre sua experiência. Para ser sincera, não tenho décadas de experiência como provavelmente as outras candidatas têm. Ela começou surpreendendo Maurício com sua franqueza. Trabalhei como diarista por 3 anos enquanto cursava a faculdade de biblioteconomia. Agora estou no último ano e procuro um trabalho com horário fixo para conseguir me organizar melhor com os estudos. Biblioteconomia?
Maurício se interessou. Por que não procura um estágio na área? Mariana suspirou e por um instante sua expressão serena deu lugar a uma sombra de preocupação. Eu tentei, mas são poucas vagas e muita concorrência. Preciso pagar as contas enquanto não consigo algo na minha área. Ela olhou diretamente nos olhos dele. Sei que isso pode parecer desanimador para você, mas garanto que levo o meu trabalho a sério, independente do que seja. Havia algo na honestidade de Mariana que tocou Maurício. Diferente das outras candidatas, ela não tentava se vender como a profissional perfeita. Era apenas real. Como você organiza seu tempo entre trabalho e estudos? As aulas são à noite. Durante o dia estou disponível. Ela abriu a pasta e entregou a ele um papel. Aqui está uma proposta de como eu organizaria a semana aqui no seu apartamento, dividindo as tarefas de forma que tudo fique em ordem, sem sobrecarregar. Um único dia. Maurício examinou o papel impressionado com o nível de organização. Ela havia pensado em cada detalhe, desde a limpeza geral até pequenas tarefas como organizar a despensa e verificar datas de validade. Parece que você pensou em tudo. Gosto de trabalhar com planejamento. Economiza tempo e esforço. Ela sorriu novamente. E também notei seus livros ali na estante. Tenho experiência em organizá-los, se quiser. Maurício olhou para a estante improvisada, onde seus livros se amontoavam sem qualquer ordem. Seria ótimo. Nunca consegui organizá-los decentemente. A conversa fluiu naturalmente. Maurício descobriu que Mariana morava sozinha, em um pequeno apartamento no bairro vizinho, que adorava livros de mistério e história e que sonhava em trabalhar em uma biblioteca universitária após se formar. Quando a entrevista terminou, Maurício já havia tomado sua decisão. Quando você poderia começar? Os olhos de Mariana se arregalaram levemente. Estou contratada? Se você aceitar o cargo, sim. Eu aceito, ela respondeu rapidamente, e então se recompôs, tentando parecer mais profissional. Quero dizer sim, aceito a posição. Posso começar na segunda-feira, se for conveniente para você. Maurício sorriu, estendendo a mão para selar o acordo. Segunda-feira será perfeito. Quando Mariana se foi, Maurício permaneceu parado no meio da sala, observando a porta fechada. Tinha a estranha sensação de que algo importante acabara de acontecer em sua vida. Algo que ia muito além da simples contratação de uma empregada doméstica. Naquela noite, ao deitar-se, percebeu que estava ansioso para que a segunda-feira chegasse logo, uma ansiedade que ele atribuiu à perspectiva de finalmente ter seu apartamento organizado. Só isso, nada mais. Na segunda-feira, Mariana chegou pontualmente às 8h30, horário que haviam combinado. Maurício já estava pronto para sair para o trabalho, mas havia acordado mais cedo para recolher as roupas espalhadas pelo apartamento e jogar fora os restos de comida que poderiam causar uma primeira impressão constrangedora. Bom dia! Ela o cumprimentou com um sorriso, vestindo uma roupa simples, mas bem cuidada, os cabelos presos em um coque baixo. Bom dia, Mariana. Maurício terminou de arrumar a gravata em frente ao espelho do corredor. Fique à vontade. Deixei uma cópia das chaves em cima da mesa da cozinha e anotei algumas orientações básicas. Obrigada. E não se preocupe, tenho certeza que vou dar conta. Enquanto pegava sua pasta e as chaves do carro, Maurício notou que Mariana já observava o ambiente, mentalmente mapeando por onde começaria. Se precisar de algo ou tiver alguma dúvida, pode me ligar. Ele entregou a ela um cartão com seu número de celular. Tudo bem. Tenha um bom dia de trabalho. O dia no escritório pareceu se arrastar. Maurício pegou-se várias vezes imaginando como estaria o andamento das coisas em seu apartamento. Não que desconfiasse da capacidade de Mariana, mas havia algo sobre deixar uma estranha sozinha em seu espaço que o deixava apreensivo. Quando finalmente voltou para casa no final da tarde, a transformação o pegou de surpresa. O apartamento não apenas estava limpo, mas também organizado de uma forma que parecia ampliar os espaços. O cheiro de produto de limpeza havia sido substituído por um aroma suave de canela que vinha da cozinha. Mariana estava terminando de dobrar algumas toalhas na área de serviço quando ouviu a porta. Oi? Cheguei na hora certa para te ajudar. Quer terminar?
Na verdade, já estou finalizando. Ela colocou a última toalha no armário. Espero que tenha ficado do jeito que você esperava. Maurício circulou pelo apartamento, notando os detalhes. Os livros haviam sido organizados por assunto e ordem alfabética. A cozinha estava impecável, cada utensílio no lugar adequado. Até mesmo suas meias estavam pareadas e organizadas por cor na gaveta. Ficou perfeito, muito melhor do que eu esperava. Mariana sorriu, visivelmente satisfeita com o elogio. E fiz um bolo de canela. Ela apontou para a cozinha. Percebi que você tem uma forma que nunca foi usada e pensei que talvez gostasse. É uma receita simples da minha avó. O gesto o pegou desprevenido. Não era algo que estivesse em suas atribuições. Você não precisava ir. Eu sei. Ela o interrompeu gentilmente. Mas gosto de cozinhar quando posso. Considere um agradecimento pela oportunidade do trabalho. Maurício se sentiu estranhamente tocado pelo gesto. Há quanto tempo não comia algo feito especialmente para ele? Sua mãe costumava pedir às cozinheiras que preparassem seus pratos favoritos, mas não era a mesma coisa. Obrigado, Mariana. Vou experimentar com o café. Ela reuniu suas coisas pronta para ir embora. Volto na quarta, conforme combinamos. Organizei tudo para facilitar sua rotina nos dias em que não estou aqui. No armário da cozinha separei os produtos básicos de limpeza caso precise e deixei algumas refeições congeladas na geladeira. Ela parou de repente. Desculpe, estou me intrometendo demais? Não, de forma alguma. Maurício respondeu sinceramente. Na verdade, estou impressionado com sua iniciativa. Um breve silêncio se instalou entre eles, não exatamente desconfortável, mas carregado de algo que nenhum dos dois conseguia nomear. Bem, até quarta então. Ela finalmente disse, dirigindo-se à porta. Até quarta e obrigado novamente. Depois que Mariana saiu, Maurício serviu-se de uma fatia generosa do bolo de canela. O sabor caseiro e reconfortante o transportou instantaneamente para um lugar de memória simples, de quando a vida parecia menos complicada. Fechou os olhos, saboreando não apenas o bolo, mas a sensação de estar em um espaço que, pela primeira vez desde que se mudara, realmente parecia um lar. As semanas seguintes estabeleceram uma nova rotina. Nos dias em que Mariana vinha, Maurício começou a chegar do trabalho um pouco mais cedo, às vezes trazendo um café especial ou algum doce da confeitaria próxima ao seu escritório. Dizia a si mesmo que era apenas uma forma de retribuir os pequenos gestos dela, como as refeições congeladas ou os arranjos simples de flores do jardim que ela ocasionalmente colocava na mesa da sala. Gradualmente, as conversas que antes se limitavam a instruções sobre o trabalho doméstico começaram a se estender. Maurício descobriu que Mariana tinha um conhecimento surpreendente sobre literatura e história, resultado de sua formação e paixão por livros. Ela, por sua vez, interessava-se genuinamente pelos projetos de engenharia dele, fazendo perguntas pertinentes que o faziam pensar nas questões sob novos ângulos. Em uma quarta-feira chuvosa, aproximadamente um mês após Mariana começar a trabalhar para ele, Maurício chegou encharcado em casa. Havia esquecido o guarda-chuva no carro e correu do estacionamento até o prédio debaixo de uma tempestade repentina. — Meu Deus, você está ensopado! Mariana exclamou ao vê-lo pingando na entrada. — Vai pegar um resfriado assim. Sem esperar resposta, ela foi buscar uma toalha e a entregou a ele. — Obrigado. Ele agradeceu, secando os cabelos. O tempo virou de repente. — Vou fazer um chá para você se aquecer. Enquanto secava-se e trocava de roupa, Maurício ouviu Mariana na cozinha, cantarolando baixinho uma música que ele reconheceu como uma de suas favoritas. Era curioso como ela havia captado tantos detalhes sobre seus gostos em tão pouco tempo. Quando voltou à sala, encontrou-a ajeitando almofadas no sofá, com 2 xícaras de chá fumegante sobre a mesa de centro. Não precisava se incomodar. — Não é incômodo. Ela respondeu simplesmente e sentou-se em uma das poltronas. — Não tem tanto trabalho hoje, já terminei quase tudo. O chá estava perfeito, na temperatura ideal. Enquanto bebiam em silêncio confortável, a chuva batia nas janelas, criando uma atmosfera acolhedora dentro do apartamento. — Você gosta de jazz?
Maurício perguntou, lembrando-se da música que ela cantarolava. Sim, bastante. Meu pai era músico amador e sempre tocava jazz em casa. Seus olhos brilharam com a lembrança. E você? Notei sua coleção de discos. É uma paixão antiga. Tenho tentado expandir minha coleção, mas nem sempre encontro o que procuro. Já foi ao Jazz nos Fundos? É um clube pequeno, no centro da cidade. Toca um jazz autêntico, não aquela versão comercial diluída. Nunca ouvi falar. Maurício estava genuinamente interessado. É bom? É incrível, Mariana respondeu com entusiasmo. Tem apresentações toda quinta-feira. Meu primo toca lá de vez em quando. Parece o tipo de lugar que eu gostaria de conhecer. Um silêncio breve seguiu-se, como se ambos estivessem considerando algo não dito. Na verdade, Mariana começou hesitante. Meu primo vai tocar lá amanhã. Se quiser ir, posso passar o endereço. Havia uma sugestão implícita em suas palavras, algo que ultrapassava a relação profissional que mantinham até então. Maurício sentiu uma leve hesitação, mas a curiosidade e o desejo de conhecer o lugar falaram mais alto. Eu adoraria conhecer, ele respondeu e então acrescentou. Você vai estar lá? Um leve rubor tingiu as bochechas de Mariana. Sim, sempre vou quando ele toca. Então talvez nos encontremos por lá. O sorriso de Mariana iluminou seu rosto de uma forma que Maurício já havia notado antes, mas que agora parecia ainda mais radiante. Talvez sim, ela respondeu e bebeu um gole de chá para disfarçar o sorriso que não conseguia conter. Naquela noite, após Mariana ir embora, Maurício ligou para sua mãe, como fazia regularmente. Carmen estava curiosa sobre como iam as coisas com a nova empregada. Então, filho, como está se saindo aquela moça que você contratou? Muito bem, mãe. O apartamento nunca esteve tão organizado. Que bom. Houve uma pausa do outro lado da linha. E você já checou as referências dela? Sabe como é, hoje em dia não podemos confiar em qualquer pessoa dentro da nossa casa. Mãe, ela é estudante de biblioteconomia, trabalhadora e extremamente confiável. Não há com o que se preocupar. Se você diz, mas talvez eu devesse conhecê-la, só para ter certeza. Maurício suspirou. Conhecia bem aquele tom de voz da mãe. Um dia, quem sabe, agora preciso desligar, tenho trabalho para terminar. Após encerrar a ligação, Maurício encontrou-se pensando em como seria o dia seguinte. A perspectiva de encontrar Mariana fora do contexto de trabalho o deixava estranhamente nervoso, como um adolescente antes do primeiro encontro. Mas não era um encontro, ele lembrou a si mesmo. Era apenas uma coincidência de estarem no mesmo lugar. Mesmo assim, quando foi escolher a roupa que usaria no dia seguinte, dedicou um tempo incomum à tarefa, experimentando diferentes combinações até encontrar algo que parecesse casual, mas elegante. E antes de dormir, pegou-se imaginando como seria Mariana fora do ambiente de trabalho, sem o uniforme simples que usava, talvez com os cabelos soltos rindo de algo que ele diria. Com esses pensamentos, adormeceu, mal percebendo o sorriso que permanecia em seus lábios. Maurício chegou ao Jazz nos Fundos pouco depois das 9 da noite. O lugar era exatamente como Mariana havia descrito. Um porão reformado com iluminação baixa, mesas de madeira escura e um pequeno palco onde os músicos se apresentavam. Enquanto procurava uma mesa vazia, Maurício sentia uma mistura de excitação e nervosismo. Não sabia exatamente o que esperar daquele encontro casual com Mariana, ou se ela já estaria ali. Parte dele questionava se havia sido sensato borrar as linhas entre patrão e funcionária dessa forma. Maurício, ele se virou ao ouvir seu nome e quase não reconheceu Mariana. Estava habituado a vê-la com roupas simples e práticas, os cabelos sempre presos. A mulher diante dele usava um vestido azul marinho que ressaltava suas curvas discretas, e os cabelos castanhos caíam em ondas suaves sobre os ombros. A maquiagem leve destacava seus olhos cor-de-mel. Oi, Mariana. Ele sorriu, tentando não demonstrar o impacto que sua aparência havia causado. Consegui encontrar o lugar. Que bom que veio, vem, consegui uma mesa perto do palco. Ela o conduziu entre as pessoas até uma pequena mesa para dois. No caminho, cumprimentou diversos frequentadores, evidenciando que era uma presença familiar no local.
Você parece conhecer todo mundo aqui, comentou Maurício depois que se sentaram. Venho desde que meu primo começou a tocar, faz uns 2 anos. Ela sorriu. As pessoas aqui são como uma pequena comunidade. O primo de Mariana veio até a mesa durante o intervalo. Rafael era alguns anos mais velho que ela, com um sorriso fácil e a mesma expressividade no olhar. Mari. Ele a abraçou e então estendeu a mão para Maurício. E você deve ser o chefe dela. Ela me falou que talvez viesse hoje. Maurício Ribeiro. Ele apertou a mão do músico. Vocês são realmente talentosos. Obrigado, Mari disse. Que você é um apreciador de boa música. Rafael piscou para a prima. Preciso voltar, segundo set já vai começar. Depois a gente conversa mais. Quando Rafael se afastou, Maurício arqueou uma sobrancelha para Mariana. Então você falou de mim para seu primo? Ela corou levemente, girando a taça de vinho nas mãos. Mencionei que meu chefe gostava de jazz e que talvez viesse hoje. Apenas seu chefe? A pergunta escapou antes que Maurício pudesse contê-la. O olhar surpreso de Mariana encontrou o dele. Por um instante, ele temeu ter cruzado uma linha, mas então ela sorriu. Um sorriso diferente de todos os que ele já havia visto em seu rosto. Não sei exatamente como definir. Ela respondeu honestamente. Você é meu chefe, mas nestas últimas semanas sinto que também nos tornamos amigos. A palavra pairou entre eles, carregada de possibilidades. Amigos, Maurício repetiu, assentindo lentamente. Sim, acho que é uma boa definição. O segundo set começou, impedindo que a conversa continuasse. Mas algo havia mudado entre eles. Uma confirmação de que havia mais do que uma relação profissional ali. Após o show, Rafael convidou-os para tomar um drink com o resto do quarteto em um bar próximo. A noite estendeu-se em conversas animadas sobre música, livros e histórias de infância de Mariana e seu primo. Maurício descobriu que ela havia crescido em uma pequena cidade do interior e veio para a capital para estudar. Seu pai, músico, como Rafael disse, havia falecido há 5 anos e sua mãe continuava na cidade natal. Então você está sozinha aqui? Maurício perguntou, genuinamente interessado em sua história. Não exatamente. Ela sorriu. Tenho Rafael, alguns amigos da faculdade e minha colega de apartamento, Júlia. Mas sim, não tenho família próxima na cidade. Havia algo na forma como ela falava de sua vida que transmitia força e resiliência, sem qualquer traço de autopiedade. Mariana era alguém que construía seu próprio caminho, com determinação e dignidade. Quando a noite chegou ao fim, Maurício insistiu em acompanhá-la até sua casa. O apartamento onde morava ficava em um bairro modesto, mas seguro. Obrigada pela companhia, ela disse quando chegaram ao portão do prédio. Espero que tenha gostado do show. Foi uma noite incrível, ele respondeu sinceramente. Obrigado por me apresentar ao lugar. Um breve silêncio instalou-se entre eles, carregado de palavras não ditas. Bem, até segunda então. Mariana finalmente falou virando-se para entrar. No caminho para casa, Maurício não conseguia parar de sorrir. Algo estava nascendo ali, algo que ele não havia planejado, algo que talvez não devesse estar acontecendo entre um patrão e sua funcionária. Mas parecia tão natural, tão certo, que ele não conseguia se importar com convenções sociais naquele momento. Os dias que se seguiram criaram uma nova dinâmica entre Maurício e Mariana. Quando ela vinha trabalhar, ambos mantinham uma postura profissional, mas havia olhares e sorrisos que transmitiam a cumplicidade construída durante seus encontros fora daquele ambiente. As conversas tornaram-se mais frequentes, as pausas para café mais longas. Por vezes, Maurício chegava mais cedo do trabalho, nos dias em que ela estava lá, apenas para poderem conversar um pouco mais. Nos finais de semana encontravam-se como amigos. Cinema, exposições, jantares. A cada encontro, a conexão entre eles se fortalecia, mas nenhum dos dois dava o passo que transformaria a amizade em algo mais. Havia uma linha invisível que ambos hesitavam em cruzar. Em uma manhã de quarta-feira, Maurício estava prestes a sair para o trabalho quando seu celular tocou. Era Carmen. Bom dia, mãe. Bom dia, filho. Estou na portaria do seu prédio.
Vim te fazer uma surpresa. Maurício congelou. Sua mãe nunca vinha sem avisar. Agora? Estou de saída para o trabalho. Não tem problema, só quero ver como você está vivendo. O porteiro já me anunciou, estou subindo. Antes que pudesse responder, ela desligou. Maurício olhou ao redor, preocupado. Mariana chegaria a qualquer momento. Como se materializasse seus pensamentos, a campainha tocou. Mas não era sua mãe, era Mariana chegando mais cedo do que o habitual. Bom dia, ela sorriu entrando. Vim um pouco antes hoje porque... Maurício a interrompeu, falando baixo e rápido. Minha mãe está a caminho. Ela já acabou de ligar, está subindo. A expressão de Mariana mudou sutilmente. Ah, entendo. Quer que eu... Não há tempo para você sair sem que ela a veja. Ele passou a mão pelos cabelos num gesto nervoso. Só, vamos manter tudo profissional, ok? Ela assentiu, colocando sua bolsa no armário e ajustando a roupa simples que usava para o trabalho. Algo em seu olhar mudou, como se uma porta tivesse se fechado. A campainha tocou novamente e Maurício respirou fundo antes de atender. Carmen entrou como uma rajada de vento, elegante em seu conjunto de cachemir, perfume caro precedendo-a. Filho, ela o abraçou efusivamente. Quanto tempo, você nunca mais foi almoçar em casa? Desculpe, mãe. Trabalho. Carmen olhou ao redor, avaliando o apartamento com olhos críticos. Pelo menos o lugar está apresentável. Ela então notou Mariana parada discretamente perto da cozinha. E você deve ser a moça que está cuidando da casa do meu filho. Sim, senhora. Mariana Silva, prazer em conhecê-la. Carmen a examinou de cima a baixo, um sorriso educado mas distante nos lábios. Carmen Ribeiro. Ela se virou para o filho. Não sabia que ela vinha tão cedo. Hoje é dia de organizar o escritório. Mariana explicou suavemente. Tento vir mais cedo para não atrapalhar o trabalho do Sr. Ribeiro. Maurício notou a formalidade na voz dela, tão diferente do tom caloroso que usava quando estavam sozinhos. Sr. Ribeiro. Há semanas ela o chamava pelo primeiro nome. Muito considerado da sua parte. Carmen comentou, mas seu tom sugeria que não estava completamente convencida. Filho, preciso falar com você sobre o aniversário da tia Elisa. Podemos conversar em particular? Claro, vamos para o escritório. Enquanto se dirigiam ao cômodo, Maurício lançou um olhar de desculpas para Mariana, que apenas assentiu, discretamente, e começou a trabalhar na cozinha. No escritório, Carmen fechou a porta e sua expressão mudou instantaneamente. Maurício, ela é muito jovem. O quê? Sua empregada. Esperava alguém mais experiente, mais velho. Mariana é extremamente competente, mãe. O apartamento nunca esteve tão organizado. Carmen estreitou os olhos, observando-o atentamente. E é só isso mesmo? O que quer dizer? Você parece diferente com ela. Notei como a olhou. Maurício sentiu o rosto esquentar. Isso é absurdo. Ela trabalha para mim. Exatamente por isso estou preocupada. Carmen suspirou. Filho, você é um homem solteiro, bem-sucedido. Ela é jovem, bonita, provavelmente com dificuldades financeiras. É uma combinação perigosa. Mãe, com todo respeito, você está imaginando coisas. Sou sua mãe, Maurício. Conheço esse olhar. Ela tocou o rosto do filho. Só não quero que você se machuque ou se envolva com alguém inapropriado. As palavras de Carmen o atingiram mais do que ele gostaria de admitir, não pela sugestão de um envolvimento com Mariana, que de fato existia, ainda que não da forma que sua mãe imaginava, mas pela insinuação de que Mariana seria inapropriada para ele. Preciso ir trabalhar, mãe, ele disse, consultando o relógio. Já estou atrasado. Tudo bem. Ela sorriu, como se a conversa anterior não tivesse acontecido. Vou ficar mais um pouco para conhecer melhor essa sua empregada. Quero ver como ela trabalha. Um alarme soou na mente de Maurício. Não acho que seja necessário... Insisto. Não se preocupe. Serei discreta. Conhecendo sua mãe, Maurício sabia que era inútil argumentar. Suspirou, resignado. Só seja gentil, ok? Carmen sorriu, aquele sorriso que não alcançava os olhos. Sempre sou.
Ao retornar do trabalho naquele dia, Maurício encontrou seu apartamento impecável como sempre, mas com um clima diferente. Mariana estava terminando de guardar produtos de limpeza quando ele entrou. Oi. Ele a cumprimentou tentativamente. Como foi seu dia? Normal. Ela respondeu sem olhar diretamente para ele. Terminei tudo o que estava programado. Maurício aproximou-se, notando a tensão nos ombros dela. Minha mãe... Ela ficou. Aqui por muito tempo? Mariana fechou o armário e virou-se para ele finalmente. Havia uma sombra em seus olhos que ele nunca tinha visto antes. O suficiente para deixar claro o que pensa de mim. O que ela disse? Ele perguntou, temendo a resposta. Nada diretamente ofensivo. Mariana forçou um sorriso. Sua mãe é muito educada para isso. Apenas fez muitas perguntas sobre minha vida, minha família, meus estudos, e deixou muito claro que você merece alguém do seu nível. A última frase foi dita com uma pontada de amargura que cortou o coração de Maurício. Mariana, eu sinto muito. Minha mãe é complicada. Não se preocupe. Ela pegou sua bolsa. Ela só está sendo uma mãe protetora. E tecnicamente não há nada entre nós para ela se preocupar, não é? A pergunta pairou no ar, carregada de significados. Nós somos amigos, Maurício respondeu, sentindo a inadequação das palavras assim que as pronunciou. Sim, amigos, Mariana repetiu, o sorriso não alcançando seus olhos. Olha, preciso ir. Tenho um trabalho para entregar amanhã na faculdade. Mariana, espere. Ela parou na porta sem se virar completamente. Sim, havia tantas coisas que Maurício queria dizer, que não se importava com o que sua mãe pensava, que os momentos que passavam juntos eram os melhores de sua semana, que havia algo crescendo entre eles que ia muito além de amizade ou de uma relação de trabalho. Mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Nada. Boa sorte com seu trabalho. Ela assentiu e saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Maurício permaneceu parado no meio da sala, sentindo que algo precioso estava escapando por entre seus dedos, e não sabia como impedir. Seu celular tocou. Era Carmen. Filho, só liguei para dizer que fiz reservas para nós no Quintana no sábado. E convidei a filha da Cristina, lembra dela? Está de volta ao país depois de anos estudando na França. Uma moça encantadora, de excelente família. Maurício fechou os olhos, sentindo uma raiva crescente. Mãe, não posso no sábado. Por que não? Você nunca tem compromissos aos sábados. Tenho planos, ele respondeu secamente. Que planos? Meus planos, mãe. Seu tom deixava claro que não daria mais explicações. Houve um silêncio do outro lado da linha. É com ela, não é? Com a empregada. Seu nome é Mariana, mãe. E sim, nós costumamos sair juntos às vezes. Maurício, você não pode estar falando sério. Por que não? Porque ela trabalha para mim. Ou porque você acha que ela não é do meu nível? Carmen suspirou pesadamente. Filho, você está sendo ingênuo. Essa moça provavelmente está interessada na sua posição, no seu dinheiro. Você não a conhece, mãe. Não sabe nada sobre ela. Sei o suficiente. Vi como ela olha para você, como se comporta. Ela sabe exatamente o que está fazendo. Maurício sentiu a raiva ferver. Acho melhor encerrarmos esta conversa agora, antes que eu diga algo de que me arrependa. Maurício, falamos depois, mãe. Ele desligou jogando o celular no sofá. A reação de sua mãe não o surpreendia, mas ainda assim o machucava. Mais do que isso, preocupava-o como isso afetaria sua relação com Mariana. Naquela noite, deitado na cama, Maurício tentou escrever diversas mensagens para ela. Pedidos de desculpas, explicações, convites para conversarem, mas nenhuma parecia adequada. No final, enviou apenas: Sinto muito pelo que aconteceu hoje. Podemos conversar amanhã. A resposta demorou tanto que ele já estava quase dormindo quando o celular vibrou. Tudo bem, mas acho que precisamos repensar algumas coisas. A mensagem era curta e direta, tão diferente das conversas longas e animadas que costumavam ter. Maurício sentiu um aperto no peito, pressentindo que algo havia mudado irremediavelmente entre eles. E o pior era que não sabia como consertar. A semana que se seguiu foi estranha e desconfortável.
Mariana continuou vindo trabalhar nos dias combinados, mas a atmosfera havia mudado completamente. As conversas, antes fluidas e cheias de risos, agora se limitavam às necessidades do trabalho. Não havia mais pausas para café. Nem Maurício chegava mais cedo para vê-la. Ele tentou algumas vezes iniciar uma conversa mais pessoal, mas Mariana educadamente desviava o assunto. Na sexta-feira, enquanto Mariana organizava a lavanderia, Maurício finalmente criou coragem para confrontar a situação. Mariana, não, podemos continuar assim. Ela parou o que estava fazendo, mas não se virou imediatamente. Assim como? Fingindo que nada aconteceu. Que não somos amigos. Mariana virou-se lentamente, seu rosto uma máscara de profissionalismo. Senhor Ribeiro, acho que confundimos as coisas. Eu trabalho para o senhor. É melhor mantermos isso claro. Não me chame assim. Ele deu um passo em sua direção. Você não me chamava de senhor quando estávamos no jazz nos fundos, ou quando caminhávamos pelo centro histórico. Um breve lampejo de emoção atravessou os olhos dela, logo substituído pela mesma expressão controlada. Foi um erro misturar as coisas. Sua mãe está certa, existem diferenças entre nós que não podem ser ignoradas. Que diferenças? Maurício questionou frustrado. O fato de que você trabalha na minha casa? Isso pode mudar. Você pode encontrar outro emprego, eu posso contratar outra pessoa. Não é só isso. Ela o interrompeu, finalmente demonstrando alguma emoção. São nossas vidas, nossos mundos. Você cresceu em uma mansão com empregados, estudou nas melhores escolas, nunca precisou se preocupar com dinheiro. Eu tive que lutar por cada oportunidade. Trabalhar desde cedo para poder estudar. Sua mãe apenas verbalizou o que todos pensariam. Eu não me importo com isso, ele exclamou mais alto do que pretendia. Mas eu me importo, Mariana respondeu calmamente. Não quero ser a funcionária que deu o golpe no patrão, rico. Não quero ser olhada com desconfiança pela sua família e amigos. E, principalmente, não quero me machucar quando percebermos que temos expectativas completamente diferentes desta amizade. A palavra amizade foi dita com um tom que deixava claro que ambos sabiam que havia muito mais do que isso entre eles. Maurício sentiu-se momentaneamente sem palavras. Havia tanta verdade no que ela dizia, tantas complicações reais, que ele ingenuamente pensou que poderiam simplesmente ignorar. Entendo suas preocupações, ele finalmente disse. Mas acho que estamos deixando medos e preconceitos determinarem algo que nem mesmo tivemos a chance de descobrir o que poderia ser. Mariana suspirou, a máscara de profissionalismo finalmente caindo para revelar a vulnerabilidade por trás dela. Eu gosto muito de você, Maurício, mais do que deveria, mas tenho medo do que isso significa, das complicações, das expectativas. Preciso de tempo para pensar. Foi a admissão mais honesta que ela havia feito desde que toda a tensão começara, e Maurício sentiu uma pontada de esperança. Tudo bem, tempo é algo que posso te dar. Ele sorriu levemente. Mas posso pedir uma coisa antes? Depende, ela respondeu, um leve sorriso também ameaçando surgir em seus lábios. Amanhã é seu aniversário. Os olhos dela se arregalaram em surpresa. Como você sabe? Você mencionou uma vez quando estávamos falando sobre signos, disse que era de peixes, quase no limite com Áries. O fato de que ele havia se lembrado de um detalhe tão pequeno claramente a afetou. Seu rosto suavizou-se. E o que você quer me pedir? Deixe-me comemorar seu aniversário com você. Nada elaborado, só um jantar. Como amigos. Ele enfatizou a última parte, mostrando que respeitaria seus limites. Depois, se você decidir que é melhor mantermos apenas uma relação profissional, eu aceitarei. Mariana hesitou, mordendo levemente o lábio inferior. Maurício conhecia esse gesto. Era o que ela fazia quando estava indecisa. Só um jantar. Ela finalmente concordou. Como amigos. Prometo. Ele sorriu, sentindo um peso sair de seus ombros. Te pego às 8? Tudo bem. Mariana voltou-se para terminar seu trabalho, mas Maurício notou que havia um leve rubor em suas bochechas e que ela não conseguia conter um pequeno sorriso. Era um começo. No sábado,
Maurício saiu mais cedo do trabalho e passou o resto da tarde preparando tudo para a noite. Comprou flores, rosas vermelhas, porque havia notado como Mariana sempre parava para admirá-las quando passavam por uma floricultura. Fez reservas em um restaurante italiano aconchegante, não muito extravagante para não deixá-la desconfortável, mas especial o suficiente para a ocasião. Também comprou um presente, não algo caro ou ostensivo, mas significativo. Havia notado, durante suas conversas sobre literatura, como ela mencionava frequentemente, um livro raro de contos que não conseguia encontrar. Maurício passou semanas procurando até achar uma edição em bom estado em um sebo especializado. Às 7h45, estacionou em frente ao prédio de Mariana, o coração batendo um pouco mais rápido do que o normal. Não sabia exatamente o que esperar da noite. Havia tanto em jogo, tantas emoções não ditas entre eles. Quando Mariana saiu do prédio, Maurício sentiu o ar deixar seus pulmões. Ela estava deslumbrante em um vestido simples, mas elegante, os cabelos soltos emoldurando seu rosto. Um leve brilho de maquiagem ressaltando seus traços delicados. "Você está linda", ele disse, assim que ela se aproximou. "Obrigada." Ela sorriu timidamente. "Você também está muito elegante." Maurício entregou-lhe o buquê de rosas vermelhas, observando como seus olhos se iluminaram ao recebê-las. "São lindas, Maurício." Não precisava. "Feliz aniversário." Ele sorriu, genuinamente feliz por ver a alegria em seu rosto. "Mas este é só um dos presentes. Você não deveria... Vamos jantar? Depois você decide se aceita o outro presente ou não." O restaurante era exatamente como Maurício havia planejado. Acolhedor, com luzes baixas e música suave ao fundo. Foram guiados até uma mesa mais reservada, próxima a uma janela que dava para um pequeno jardim iluminado. Durante o jantar, a tensão dos últimos dias gradualmente se dissipou. Conversaram sobre livros, música, sonhos de viagens futuras. Maurício contou histórias engraçadas de sua infância e Mariana compartilhou memórias de sua cidade natal. Era quase como nos velhos tempos, antes da visita de Carmen, antes das dúvidas e inseguranças. Após a sobremesa, um tiramisu, que dividiram. Maurício finalmente entregou o presente embrulhado em papel simples, mais elegante. "Espero que goste." Mariana abriu cuidadosamente o embrulho e quando viu o que era, seus olhos se encheram de lágrimas. "Como você... Este livro está esgotado há anos." "Digamos que tenho meus recursos." Ele sorriu, profundamente satisfeito com sua reação. "Lembrei que você mencionou quando visitamos aquela livraria no centro." Ela passou os dedos pela capa com reverência, e então olhou para ele com uma expressão que Maurício não conseguiu decifrar completamente. "Por que você faz essas coisas por mim?" A pergunta o pegou de surpresa. Porque gosto de ver você feliz," ele respondeu honestamente. "Porque você merece coisas boas." Mariana fechou o livro e o colocou cuidadosamente sobre a mesa. "Maurício, preciso te dizer algo." Seu tom sério fez o coração dele acelerar. "O que foi?" "Tomei uma decisão. Sobre nós." Ela respirou fundo. "Vou deixar de trabalhar na sua casa." As palavras o atingiram como um soco. "Mariana, se isso é por causa da minha mãe, eu posso..." "Não é só por ela." Mariana o interrompeu gentilmente. "É por nós. Eu não consigo mais fingir que sou apenas sua empregada quando estamos na sua casa. E não posso continuar confundindo as coisas." "Então você está desistindo?" ele perguntou, a decepção evidente em sua voz. "Não, Maurício." Ela estendeu a mão sobre a mesa, tocando a dele pela primeira vez em dias. "Estou tentando nos dar uma chance real, sem complicações, sem a sombra da sua mãe, sem a relação de patrão e empregada. Quero ver se o que sentimos pode sobreviver no mundo real, com todas as diferenças e desafios." Maurício sentiu uma onda de alívio e esperança. "Você realmente quer tentar?" "Sim." Ela sorriu, um sorriso genuíno e luminoso. "Mas precisamos fazer isso direito. Consegui um emprego em uma biblioteca universitária. Começo na próxima semana." "Isso é maravilhoso."
Ele apertou a mão dela, genuinamente feliz por sua conquista. É o que você sempre quis. É um estágio, na verdade. Não paga tão bem quanto trabalhar para você, mas é na minha área e me dará experiência valiosa antes de me formar. Estou muito feliz por você. E estava, mesmo que isso significasse não vê-la mais em sua casa. E quanto a nós, ela continuou um pouco nervosa. Talvez possamos começar do zero? Como duas pessoas que se conheceram e gostam de passar tempo juntas, sem todas as complicações. Maurício sentiu algo se expandir em seu peito, uma sensação de leveza e possibilidade. Eu gostaria muito disso. O resto da noite passou em uma atmosfera de descoberta renovada. Era como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros, permitindo que fossem simplesmente eles mesmos, sem rótulos ou expectativas externas. Quando Maurício a deixou em casa, havia uma promessa tácita entre eles, algo não dito, mas profundamente compreendido. Obrigada pela noite perfeita, ela disse, segurando o livro e as flores contra o peito. Feliz aniversário, Mariana. Ele se inclinou hesitante e ela ergueu o rosto em um convite silencioso. Seus lábios se encontraram em um beijo suave, breve mas carregado de promessa. Quando se separaram, ambos sorriam, um pouco tímidos, um pouco surpresos com a intensidade do momento. Boa noite, Maurício. Boa noite. Ele esperou até que ela entrasse no prédio antes de partir, o coração leve como não se sentia em muito tempo. Havia muitos desafios pela frente. Sua mãe, as diferenças em suas vidas, as inevitáveis complicações de qualquer relacionamento. Mas naquela noite tudo parecia possível. O que Maurício não sabia era que enquanto dirigia para casa, seu celular tocava insistentemente em seu bolso. Era Carmen, mais uma vez determinada a interferir no curso natural das coisas. Quando Maurício chegou em casa naquela noite, ainda podia sentir o calor dos lábios de Mariana nos seus. Havia algo de mágico naquele primeiro beijo, uma promessa de possibilidades que o deixava ao mesmo tempo nervoso e esperançoso. Tirou o celular do bolso e viu as 5 chamadas perdidas de sua mãe. Suspirou. Fosse o que fosse, poderia esperar até amanhã. No domingo de manhã, quase na hora do almoço, a campainha de seu apartamento tocou. Maurício abriu a porta para encontrar Carmen, impecavelmente vestida e visivelmente irritada. Mãe, o que faz aqui? Você não atendeu minhas ligações ontem. Ela entrou sem esperar convite. Fiquei preocupada. Desculpe, estava ocupado. Carmen o analisou por um momento, seu olhar perspicaz, notando algo diferente nele. Com ela, não é? A empregada. Maurício respirou fundo, tentando se acalmar. Não queria ter essa conversa agora, não quando tudo parecia tão promissor. Seu nome é Mariana, mãe. E sim, estávamos juntos. Era o aniversário dela. Carmen sentou-se no sofá, sua postura rígida indicando seu descontentamento. Maurício, você está sendo ingênuo. Essa moça claramente tem segundas intenções. Que intenções, mãe? Ele perguntou, cansado daquela conversa circular. Ela acabou de me informar que não vai mais trabalhar aqui. Conseguiu um estágio em uma biblioteca universitária na área dela. A informação pareceu surpreender Carmen, que franziu o senho. E você acredita nisso? É um golpe clássico. Primeiro, ela faz você se apaixonar. Depois deixa de ser sua empregada para parecer que não está interessada no seu dinheiro e então... Chega! Maurício raramente levantava a voz, especialmente para sua mãe, mas sua paciência havia se esgotado. Você não a conhece, não sabe nada. Sobre ela, sobre quem ela é, sobre o que passamos juntos. Então, por favor, pare de julgá-la. Carmen pareceu momentaneamente atordoada pela explosão do filho, mas logo recuperou a compostura. Só estou tentando te proteger, filho. Homens... Ela hesitou. Homens como você são alvos fáceis para mulheres oportunistas. Homens como eu. Ele arqueou uma sobrancelha. Ricos, você quer dizer? Rico, solteiro, bem posicionado socialmente. É o pacote perfeito. Maurício deu uma risada sem humor. Mãe, Mariana não é assim. Ela tem seu próprio caminho, seus próprios sonhos. E sabe o que é mais irônico?
Foi você quem sugeriu que eu contratasse uma empregada. Se eu tivesse continuado vivendo na bagunça, nunca a teria conhecido. Carmen revirou os olhos. Eu sugeri que você contratasse uma senhora experiente, não uma jovem solteira que obviamente iria te encantar. Não foi isso que aconteceu. Ele sentou-se em frente à mãe, tentando uma abordagem diferente. Mãe, eu nunca me senti assim antes, com ninguém. Nem com as moças que você sempre tentou me apresentar, de boas famílias e posição social adequada. Com Mariana, é diferente, é real. Algo no tom sincero de Maurício pareceu finalmente atingir Carmen. Ela o estudou por um longo momento, seu olhar suavizando-se um pouco. Você realmente gosta dela, não é? Sim. Ele respondeu simplesmente. Muito. Carmen suspirou profundamente. E não há nada que eu possa dizer para te fazer mudar de ideia? Não. Ele sorriu levemente. Sou teimoso como meu pai. A menção do falecido marido trouxe um breve sorriso aos lábios de Carmen. Isso é verdade. Ela tomou as mãos do filho entre as suas. Olha, não vou fingir que estou feliz com isso, mas você é adulto e eu preciso respeitar suas escolhas, mesmo quando não concordo com elas. Obrigado, mãe. Maurício apertou as mãos dela, genuinamente grato. Isso significa muito para mim. Mas vou te pedir uma coisa. O quê? Vá com calma. Conheça-a melhor antes de tomar qualquer decisão séria. E... Ela hesitou. Talvez eu pudesse conhecê-la melhor também? Dar uma chance real? A proposta surpreendeu Maurício. Não era exatamente uma aprovação, mas era um começo. Isso seria ótimo, mãe. Tenho certeza que você vai gostar dela quando conhecê-la de verdade. Carmen não parecia totalmente convencida, mas estava tentando. E isso era mais do que Maurício esperava. Quando ela deixa de trabalhar aqui? Na próxima semana será a última. Bem, talvez possamos organizar um almoço no domingo seguinte, na casa da família. Maurício hesitou. A ideia de levar Mariana para a mansão onde cresceu, para um almoço formal com sua mãe, parecia prematuro e potencialmente desastroso. Não sei se é uma boa ideia ainda, mãe. Estamos apenas começando a explorar o que temos. Um almoço formal pode ser intimidador. Carmen pareceu levemente desapontada, mas assentiu. Como você preferir. A oferta está de pé quando vocês estiverem prontos. Depois que sua mãe partiu, Maurício enviou uma mensagem para Mariana. Bom dia. Ainda pensando na noite de ontem. Foi especial. A resposta veio quase imediatamente. Também estou. Obrigada por tornar meu aniversário inesquecível. O pequeno coração ao final da mensagem fez Maurício sorrir como um adolescente. Era incrível como pequenos gestos podiam ter tanto significado quando vinham da pessoa certa. A semana seguinte trouxe mudanças significativas. Mariana veio trabalhar na segunda e quarta-feira, como de costume, mas agora havia uma atmosfera diferente entre eles. Não mais a tensão desconfortável dos dias anteriores, mas uma expectativa calorosa, um reconhecimento silencioso do que estava crescendo entre eles. Na sexta-feira, seu último dia, Maurício saiu mais cedo do trabalho para poder estar em casa. Então, é o último dia, ele comentou vendo-a organizar os produtos de limpeza no armário pela última vez. Sim, ela sorriu, um pouco melancólica. Vou sentir falta deste lugar. Cresci apegada a ele de certa forma. O apartamento vai sentir sua falta. Também. Maurício se aproximou. Eu vou sentir sua falta aqui. Mariana fechou o armário e virou-se para ele, os olhos brilhando com emoção contida. Mas agora podemos começar algo novo, sem complicações. Sem complicações, ele repetiu, não totalmente convencido de que seria assim tão simples. Maurício havia preparado um pequeno presente de despedida, um certificado de recomendação profissional e um envelope com um bônus financeiro. Quando entregou a ela, Mariana hesitou em aceitar o envelope. Não posso aceitar isso. É apenas um bônus pelo excelente trabalho. Ele insistiu. Todos os empregadores dão isso, mas nós, agora, são coisas separadas, Mariana. Isto é profissional, pelo seu trabalho impecável aqui.
O que estamos construindo pessoalmente é outra história. Ela finalmente aceitou, embora ainda parecesse desconfortável. Obrigada. Vou usar para comprar os livros do próximo semestre. Quando chegou a hora de Mariana ir embora, havia uma estranha formalidade entre eles, como se nenhum dos dois soubesse exatamente como se comportar nessa nova dinâmica. Então, ela pegou sua bolsa parada perto da porta. Acho que é isso. Não é um adeus. Maurício sorriu, tentando aliviar a estranheza do momento. Houve um momento de hesitação e então Mariana deu um passo à frente e o beijou levemente nos lábios. Um toque breve, mas cheio de promessa. Depois que ela saiu, Maurício ficou parado na porta por um longo momento, sorrindo para o espaço vazio. Era estranho pensar que ela não voltaria mais como sua funcionária, mas emocionante considerar todas as novas possibilidades que se abriam para eles. Na manhã seguinte, o celular de Maurício tocou logo cedo. Era Maria Luísa, uma colega de trabalho com quem mantinha uma amizade casual. Maurício, desculpe ligar no domingo, mas achei que você deveria saber. O tom sério em sua voz o alarmou. Saber o quê? Sua mãe... Ela esteve aqui no escritório na sexta-feira, perguntando sobre vagas para uma bibliotecária recém-formada. Maurício sentiu um frio percorrer sua espinha. O quê? Por quê? Não sei ao certo, mas ela parecia muito interessada em encontrar um emprego para alguém específico. Mencionou algo sobre uma jovem talentosa que merecia uma oportunidade melhor. A realização do que Carmen estava fazendo atingiu Maurício como um trem. Sua mãe estava tentando interferir novamente, desta vez usando seus contatos para conseguir um emprego para Mariana, provavelmente em outro estado ou país longe dele. Maria Luísa, obrigado por me avisar, tenho que resolver isso. Ele desligou e imediatamente ligou para Carmen. Mãe, o que você está fazendo? Bom dia para você também, filho. A voz dela soou inocente, mas Maurício a conhecia, bem demais. Sei que você esteve na minha empresa procurando vagas para Mariana. Por quê? Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Estou apenas tentando ajudar. Se ela é tão importante para você, pensei que poderia usar meus contatos para encontrar algo melhor que um simples estágio. Algo que realmente pudesse impulsionar a carreira dela. Em outro estado, imagino? Bem, as melhores oportunidades às vezes estão longe. Maurício fechou os olhos, tentando controlar a frustração. Mãe, você prometeu respeitar minhas escolhas. E estou respeitando, Carmen protestou, apenas tentando ajudar da forma que posso. Ajudar a nos separar, você quer dizer. Um suspiro pesado do outro lado da linha. Maurício, se o que vocês têm é real, uma oportunidade de carreira em outro lugar não seria suficiente para separá-los. E se for suficiente, bem, então não era tão significativo quanto você pensa. A lógica distorcida de sua mãe o deixou momentaneamente sem palavras. Pare de interferir, mãe. Ele finalmente disse, seu tom deixando claro que não. Era um pedido. Esta é a minha vida, minhas escolhas. Se quer fazer parte dela, precisa aceitar isso. Depois de desligar, Maurício ficou pensando se deveria contar a Mariana sobre as ações de sua mãe. Decidiu que sim. Seu relacionamento, ainda nascente, precisava ser baseado em honestidade. Enviou uma mensagem perguntando se ela estaria livre para um café naquela tarde. Precisavam conversar. O que Maurício não sabia era que Carmen já havia dado o próximo passo em seu plano e Mariana já estava lidando com as consequências. Mariana estava dobrando algumas roupas em seu pequeno apartamento quando seu telefone tocou. Número desconhecido. Hesitou por um momento antes de atender. Alô? Senhorita Mariana Silva? Uma voz feminina, formal e educada perguntou. Sim, sou eu. Meu nome é Bárbara Mendes, da Biblioteca Nacional. Estou ligando porque recebemos uma recomendação muito impressionante sobre você e gostaríamos de convidá-la para uma entrevista. Mariana sentou-se na beirada da cama, surpresa. Biblioteca Nacional? Mas eu não me candidatei a nenhuma vaga lá. A indicação veio de uma pessoa influente em nosso conselho. Trata-se de uma posição especial para jovens talentos, com bolsa para mestrado inclusa. Seria para começar em 2 semanas em nossa sede no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro.
a mais de 400 quilômetros de distância. Eu não sei o que dizer. Mariana gaguejou. Quem fez essa recomendação? A senhora Carmen Ribeiro. Ela nos enviou seu currículo e uma carta de recomendação bastante entusiástica. O coração de Mariana afundou. Carmen, a mãe de Maurício. Agora tudo fazia sentido. Entendo. Ela respirou fundo. Quando seria esta entrevista? Amanhã às 10 horas. Podemos fazer por videoconferência inicialmente, mas se for selecionada, precisaríamos que viesse ao Rio na próxima semana para conhecer as instalações e finalizar os detalhes. Mariana agradeceu à mulher e desligou, sentindo uma mistura de emoções conflitantes. Por um lado, era uma oportunidade extraordinária, o tipo que estudantes de biblioteconomia sonhavam. Por outro, o timing e a fonte da indicação deixavam claro que não se tratava de uma coincidência. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Maurício, perguntando se poderiam se encontrar para um café naquela tarde. Precisamos conversar, dizia a mensagem. Havia algo sério em seu tom mesmo através do texto. Claro, café da Livraria Cultura às 16 horas, ela respondeu. Perfeito, até lá. Mariana passou as horas seguintes em um turbilhão de pensamentos. A proposta era tentadora demais para ser ignorada, mas a interferência de Carmen a incomodava profundamente. O que Maurício sabia sobre isso? Estaria ele envolvido nessa manipulação? Às 4 da tarde ela chegou ao café e encontrou Maurício, já esperando, uma expressão tensa em seu rosto geralmente relaxado. Oi? Ela o cumprimentou sentando-se à sua frente. Oi? Ele tentou sorrir, mas o gesto não alcançou seus olhos. Obrigado por vir. Parece sério, Mariana comentou, estudando seu rosto. Maurício suspirou, passando a mão pelos cabelos em um gesto que ela havia aprendido a reconhecer como sinal de nervosismo. É sobre minha mãe. Ele começou olhando diretamente nos olhos dela. Descobri hoje que ela esteve na minha empresa, procurando vagas para você. Tenho razões para acreditar que ela está tentando conseguir uma oportunidade de emprego para você, longe daqui. Mariana sentiu um nó se formar em sua garganta. Então ele não sabia. Na verdade, ela respirou fundo. Recebi uma ligação hoje, da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. O rosto de Maurício empalideceu. O quê? Já chegou tão longe? Sim, uma entrevista amanhã por videoconferência. Pelo que entendi, é praticamente certo que vou conseguir a vaga, se quiser. E você quer? A pergunta saiu quase como um sussurro. Mariana observou o homem à sua frente. Em poucos meses, Maurício havia se tornado uma parte importante de sua vida. Alguém que a via por quem ela realmente era, não apenas como a funcionária que arrumava seu apartamento. Havia uma conexão entre eles que transcendia suas diferentes origens e posições sociais. É uma oportunidade incrível, ela respondeu honestamente. O tipo que não aparece 2 vezes na vida. Eu entendo. Ele assentiu, tentando manter a compostura, mas Mariana podia ver a dor em seus olhos. Mas não gosto da forma como aconteceu. Ela continuou. Sua mãe está tentando nos afastar, Maurício. Isso é manipulação, não uma oportunidade genuína. Eu sinto muito. Ele estendeu a mão sobre a mesa, tocando a dela. Falei com ela hoje cedo, quando descobri o que estava fazendo. Mas obviamente já era tarde demais. Talvez não seja tarde. Mariana apertou a mão dele. Podemos conversar com ela juntos. Fazê-la entender que isso não é justo com nenhum de nós. Maurício a olhou surpreso. Você realmente quer enfrentá-la comigo? Sim, Mariana respondeu com firmeza. Se estamos começando algo real, precisamos lidar com isso de frente. Não posso construir uma relação com você se sua mãe está constantemente tentando me afastar. O semblante de Maurício se transformou, uma mistura de admiração e alívio. Você tem razão, vamos enfrentar isso juntos. Naquela noite, Maurício ligou para Carmen e pediu, ou melhor, exigiu, que ela os recebesse em sua casa na manhã seguinte. Carmen, surpreendentemente, concordou sem muita resistência. No dia seguinte, Mariana estava nervosa enquanto Maurício dirigia em direção à mansão da família Ribeiro.
Era uma casa impressionante em um bairro nobre, com jardins impecáveis e uma aura de riqueza antiga. Nervosa? Maurício perguntou, notando como ela apertava a alça de sua bolsa. Um pouco, Mariana admitiu. Nunca enfrentei a mãe de alguém antes. Ele sorriu, um sorriso genuíno que iluminou seus olhos. Você é mais forte do que pensa, e estamos nisso juntos. Carmen os recebeu na sala de estar, perfeitamente, arrumada em um conjunto elegante, como se estivesse esperando convidados importantes para o chá. Seu sorriso era educado, mas seus olhos permaneciam frios. Maurício, Mariana. Ela acenou para que se sentassem. A que devo a visita? Maurício olhou para Mariana, dando-lhe espaço para falar primeiro, se quisesse. Senhora Ribeiro. Mariana começou, sua voz firme apesar do nervosismo. Agradeço a recomendação para a Biblioteca Nacional, mas gostaria de entender. Por que fez isso sem me consultar? Carmen ergueu uma sobrancelha, uma expressão de falsa inocência em seu rosto. Pensei que estivesse fazendo um favor. É uma oportunidade extraordinária para alguém na sua situação. Na minha situação, Mariana repetiu, mantendo a calma. Uma jovem estudante sem conexões, tentando se estabelecer em uma carreira competitiva. Carmen sorriu, friamente. Apenas quis ajudar. Mãe, por favor. Maurício interveio. Nós três sabemos que sua intenção era afastar Mariana de mim. Carmen olhou para o filho, a máscara de educação finalmente caindo. Estou pensando no... Seu futuro, Maurício! Você tem responsabilidades, expectativas a cumprir. Não pode se deixar levar por... Ela hesitou, olhando rapidamente para Mariana. Por sentimentos passageiros. Não são passageiros. Ele respondeu firmemente. O que sinto por Mariana é real. E mais importante do que qualquer expectativa que a senhora tenha sobre minha vida. Carmen se levantou visivelmente irritada. Você mal a conhece. Como pode estar tão certo? Às vezes, mãe, não é uma questão de tempo, mas de conexão. Maurício também se levantou. Quando encontramos a pessoa certa, simplesmente sabemos. Mariana observava a troca, tocada pelas palavras de Maurício, mas ainda sentindo que precisava se posicionar. Senhora Ribeiro, ela se levantou também. Entendo sua preocupação. Sou de um mundo diferente do seu, do de Maurício. Não tenho as mesmas origens ou recursos, mas tenho valores, educação e, acima de tudo, sou sincera nos meus sentimentos por seu filho. Carmen a olhou. Realmente a olhou pela primeira vez. E você realmente acredita que pode se encaixar no mundo dele? Nos eventos sociais, nas expectativas de nossa família? Não sei, Mariana respondeu honestamente. Mas estou disposta a tentar se ele quiser. Não pelo status ou pelo dinheiro, mas porque seu filho é um homem extraordinário que me faz querer ser melhor a cada dia. Um silêncio pesado caiu sobre o ambiente. Carmen parecia estar realmente considerando as palavras de Mariana. E quanto à oportunidade no Rio? Ela finalmente perguntou. Vai ignorá-la por causa dele? Mariana trocou um olhar com Maurício antes de responder. Não sei ainda. É uma decisão difícil, mas quero fazê-la baseada nos meus próprios méritos e desejos, não como parte de uma manipulação. Carmen suspirou, sentando-se novamente. Vocês são jovens e idealistas. A vida não é tão simples. Talvez não seja. Maurício respondeu, aproximando-se de Mariana e segurando sua mão. Mas vamos descobrir juntos, do nosso jeito. Algo no gesto, na força da conexão entre eles, pareceu finalmente atingir Carmen. Ela os observou por um longo momento, sua expressão suavizando-se quase imperceptivelmente. Já perdi seu pai, Maurício. Ela disse finalmente, sua voz mais vulnerável do que Mariana jamais imaginara. Você é tudo o que me resta. Tenho medo de perdê-lo também. Não vai me perder, mãe, Maurício se aproximou dela. Mas precisa me deixar viver minha própria vida, fazer minhas próprias escolhas, inclusive sobre quem amar. A palavra amar pairou no ar, significativa. Mariana sentiu um calor se espalhar em seu peito. Carmen olhou para Mariana, como se a visse realmente pela primeira vez. Você realmente se importa com ele, não é? Mais do que posso expressar. Mariana respondeu sinceramente.
Longo silêncio seguiu-se, durante o qual Carmen pareceu travar uma batalha interna. Finalmente ela assentiu, mais para si mesma do que para eles. Vou tentar, ela disse por fim. Não prometo ser perfeita, mas vou tentar ver além das minhas próprias expectativas. É tudo o que pedimos. Maurício sorriu aliviado. Quando saíram da casa de Carmen, Mariana sentia como se tivesse passado por uma prova de fogo. Não havia sido fácil, mas havia enfrentado seus medos e se mantido firme. Você foi incrível lá dentro, Maurício comentou, enquanto dirigia de volta. Nunca vi ninguém enfrentar minha mãe assim e sair ileso. Mariana sorriu. Não foi fácil, mas algumas coisas valem o esforço. E quanto à Biblioteca Nacional? Ele perguntou, a pergunta que pairava entre eles desde a ligação. Mariana olhou pela janela, observando a cidade passar. É uma oportunidade única, ela respondeu honestamente. Mas há outras considerações agora. Não quero que desista dos seus sonhos por mim, Maurício disse com sinceridade. Se for o que você realmente quer, podemos encontrar uma forma de fazer funcionar. Rio não é tão longe assim. Mariana se virou para ele, tocada por sua generosidade. Farei a entrevista amanhã, ela decidiu. Vou ouvir o que tem a oferecer, sem compromisso. E então, tomaremos uma decisão. Juntos. Juntos. Maurício repetiu, estendendo a mão para segurar a dela. Gosto como isso soa. Naquele momento, sentada ao lado dele no carro, suas mãos entrelaçadas, Mariana sentiu uma certeza que nunca experimentou antes. Independentemente do resultado da entrevista na Biblioteca Nacional, independentemente dos desafios que Carmen ou o mundo pudessem lhes apresentar, havia algo especial entre eles, algo que valia a pena lutar para preservar. E pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se sonhar com possibilidades que antes pareciam inalcançáveis. Um futuro onde origem social e expectativas externas não definiam os limites de seu coração. A entrevista com a Biblioteca Nacional transcorreu melhor do que Mariana havia imaginado. A oportunidade era realmente extraordinária. Uma posição de assistente de curadoria no setor de obras raras, com bolsa para mestrado e possibilidade de doutorado posteriormente. O tipo de oportunidade pela qual qualquer estudante de biblioteconomia mataria. Mas ao desligar a videoconferência, Mariana sentia-se dividida. A diretora, impressionada com seu conhecimento e entusiasmo, havia praticamente lhe oferecido a vaga, pedindo apenas uma resposta até o final da semana. Seu celular tocou. Era Maurício. Como foi? Ele perguntou, a voz tensa de antecipação. Surpreendentemente bem, ela respondeu, ainda processando tudo. Parece que a posição é minha se eu quiser. Isso é incrível. Ele tentou soar entusiasmado, mas Mariana conhecia-o bem o suficiente para detectar a preocupação em sua voz. Ainda não decidi nada, ela o tranquilizou. Tenho até sexta para dar uma resposta. Podemos conversar sobre isso? Hoje? Claro. Na verdade, estava pensando... Mariana hesitou. Seu aniversário de 30 anos é no próximo mês, não é? Talvez pudéssemos fazer algo especial este final de semana, para comemorar antecipadamente, só nós dois. Isso seria perfeito. A voz dele imediatamente se iluminou. Na verdade, tenho uma ideia. Uma surpresa, deixe comigo. Mariana sorriu intrigada. Uma surpresa, agora estou curiosa. Paciência. Ele riu. Te pego na sexta depois do trabalho. Traga roupas para o fim de semana. Após desligar, Mariana ficou pensando na decisão que precisava tomar. O estágio na biblioteca universitária local já era dela. Começaria na segunda-feira. Era menos prestigioso, pagava menos, mas estava aqui próximo a tudo e todos que importavam para ela agora. Por outro lado, a oportunidade no Rio era o tipo de avanço na carreira que poderia definir seu futuro profissional, mas significaria deixar para trás o que estava construindo com Maurício, ou pelo menos transformá-lo em um relacionamento à distância, com todos os desafios que isso implicava. Na sexta-feira, pontualmente às 6 da tarde, Maurício estacionou em frente ao prédio de Mariana.
Ela desceu com uma pequena mala, curiosa sobre o destino que os aguardava. Então, vai me dizer para onde estamos indo? Ela perguntou, depois que ele guardou sua bagagem no porta-malas. Paciência. Maurício sorriu misteriosamente. É uma viagem de aproximadamente 2 horas. Durante o percurso, conversaram sobre tudo, exceto a grande decisão que pairava sobre eles. Era como um acordo tácito. Aquele fim de semana seria para eles sem pressões externas, sem decisões difíceis. Apenas 2 corações descobrindo o que podiam ser juntos. Quando a paisagem urbana deu lugar a montanhas e o ar tornou-se mais fresco, Mariana começou a suspeitar do destino. Estamos indo para Gramado? Ela perguntou, reconhecendo algumas indicações nas placas da estrada. Surpresa arruinada. Maurício riu. Achei que seria o lugar perfeito para um fim de semana especial. Mariana sentiu o coração aquecer. Ela havia mencionado uma vez, casualmente, que sempre sonhou em conhecer Gramado, com sua arquitetura europeia e clima ameno. O fato de Maurício ter lembrado e planejado essa viagem significava mais do que ele poderia imaginar. O chalé que Maurício havia reservado era um sonho. Uma construção em madeira com varandas amplas, cercado por araucárias centenárias. No interior, uma lareira de pedra dominava a sala principal e grandes janelas ofereciam vistas deslumbrantes das montanhas. Isso é perfeito, Mariana sussurrou, girando lentamente para absorver cada detalhe do local. Achei que você gostaria. Maurício sorriu, observando sua reação. É seu primeiro fim de semana de folga em muito tempo. Merece algo especial. Naquela noite, jantaram em um pequeno restaurante no centro da cidade, onde provaram fondue e vinhos locais. A atmosfera era romântica, com luzes baixas e música suave. Por algumas horas conseguiram esquecer as pressões e incertezas que os aguardavam de volta à realidade. Quando retornaram ao chalé, Maurício acendeu a lareira enquanto Mariana preparava chocolate quente na pequena cozinha. Era como se fossem um casal há anos, tão natural era a sincronia entre eles. Sentados no tapete em frente à lareira, xícaras fumegantes nas mãos, Mariana finalmente trouxe à tona o assunto que haviam evitado. Preciso dar minha resposta para a Biblioteca Nacional amanhã. Maurício assentiu, seu olhar fixo nas chamas dançantes. Eu sei. Qual a sua opinião honesta? Ela perguntou, virando-se para encará-lo. Ele respirou fundo, considerando cuidadosamente suas palavras. Acho que é uma oportunidade extraordinária, o tipo que define carreiras. Ele encontrou o olhar dela. E acho que você merece isso e muito mais. Mas, ela incentivou, sentindo que havia mais. Mas sou egoísta o suficiente para querer que você fique. Ele sorriu tristemente. Para querer construir algo com você aqui, ver para onde isso pode nos levar. Descobrir se o que sinto, o que sentimos, é tão especial quanto parece ser. E se eu for? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Então, encontraremos um jeito. Maurício tomou sua mão entre as dele. Rio não é tão longe. Há aviões, trens, carros. Podemos nos ver aos fins de semana. Não seria fácil, mas... Ele hesitou, buscando as palavras certas. Mariana, eu nunca senti por ninguém o que sinto por você. Vale a pena tentar independentemente da distância. Lágrimas brilhavam nos olhos dela, refletindo o brilho alaranjado do fogo. Tenho medo, Maurício. Medo de tomar a decisão errada, de me arrepender depois. Se aceito o emprego aqui, fico me perguntando se estou sacrificando minha carreira por um relacionamento que acabou de começar. Se vou para o Rio, tenho medo de perder algo que pode ser incrível. Ele gentilmente secou uma lágrima que escorria pela bochecha dela. Talvez não exista decisão certa ou errada aqui. Apenas caminhos diferentes, cada um com seus próprios desafios e recompensas. Como você ficou tão sábio? Ela sorriu através das lágrimas. Tenho uma ótima inspiração. Ele retribuiu o sorriso, inclinando-se para beijá-la suavemente. O beijo se aprofundou, e todas as palavras não ditas, todos os sentimentos que haviam crescido entre eles nas últimas semanas, encontraram expressão no calor daquele momento. As xícaras foram esquecidas,
as dúvidas momentaneamente afastadas, enquanto se entregavam a um sentimento maior que qualquer decisão de carreira ou expectativa familiar. Mais tarde, envoltos em um cobertor em frente à lareira que agora emitia apenas um brilho brando, Mariana tomou sua decisão. Vou ficar. Ela disse, sua cabeça repousando no peito de Maurício. Vou aceitar o estágio na biblioteca universitária. Ele se moveu para olhá-la nos olhos. Tem certeza? Não quero que abra mão dos seus sonhos por mim. Não estou. Ela sorriu, acariciando o rosto dele. Estou escolhendo um caminho diferente, um que inclui você e todas as possibilidades que podemos criar juntos. O Rio seria incrível, mas... Ela hesitou buscando as palavras certas. Mas o que estamos construindo aqui, juntos, também é um sonho. Um que quero ver se tornar realidade. Maurício a abraçou forte, como se temesse que ela pudesse desaparecer. Prometo que não vai se arrepender. Vamos encontrar outras oportunidades para você aqui, construir algo incrível juntos. Sei que vamos. Ela sorriu, sentindo uma paz que não experimentava em muito tempo. No domingo, enquanto faziam as malas para retornar à cidade, Maurício recebeu uma ligação de sua mãe. Alô, mãe. Filho, estou ligando para saber como foi o fim de semana. O tom de Carmen estava diferente, mais suave, quase conciliador. Foi maravilhoso. Ele respondeu cautelosamente, ainda não totalmente confiante nas intenções da mãe. Que bom. Houve uma breve pausa do outro lado da linha. Olha, eu tenho pensado muito desde nossa última conversa. Talvez eu tenha sido precipitada em meus julgamentos. Maurício ergueu as sobrancelhas surpreso. Como assim? Sobre Mariana. Carmen suspirou. Ela mostrou coragem e dignidade ao me enfrentar. São qualidades que admiro, mesmo quando direcionadas contra mim. Isso é surpreendente, mãe. Não seja insolente, Maurício. O tom familiar de repreensão voltou, mas logo suavizou novamente. Estou tentando aqui. Desculpe. Continue. Bem, estava pensando se vocês dois não gostariam de vir almoçar aqui no próximo domingo. Um recomeço, digamos. Maurício quase deixou o telefone cair de surpresa. Você está convidando Mariana para almoçar? Sim, se ela ainda estiver na cidade. Havia uma pergunta implícita no comentário. Ela vai estar. Maurício sorriu, olhando para Mariana, que o observava curiosamente do outro lado do quarto. Ela decidiu ficar, aceitou o estágio aqui. Ah, foi tudo o que Carmen disse inicialmente. E Maurício não conseguiu decifrar se havia desapontamento ou alívio em sua voz. Bem, nesse caso o convite está de pé. Domingo, meio-dia. Vou perguntar a ela, mas tenho certeza que aceitaremos. Após desligar, ele explicou a Mariana o surpreendente convite. Sua mãe realmente me convidou para almoçar? Ela perguntou incrédula. Ao que parece, você a impressionou com sua coragem. Maurício sorriu. Ela está tentando, Mariana, o que já é um grande avanço. Acho que deveríamos ir. Ela decidiu após um momento de reflexão. Se ela está disposta a tentar, também devemos estar. Nas semanas que se seguiram, a vida de Mariana e Maurício encontrou um novo ritmo. Ela se adaptou rapidamente ao trabalho na biblioteca universitária, onde seu conhecimento e dedicação logo a destacaram. Maurício, por sua vez, continuava brilhando em sua carreira como engenheiro, mas agora com uma nova leveza que seus colegas notavam. Os domingos na casa de Carmen tornaram-se uma tradição gradual. A princípio, os almoços eram marcados por conversas cautelosas e sorrisos contidos. Com o tempo, no entanto, algo inesperado começou a acontecer. Carmen e Mariana descobriram interesses em comum, jardinagem e uma paixão compartilhada por chás especiais. Em uma dessas tardes de domingo, enquanto Maurício ajudava Joaquim com um problema no sistema de irrigação do jardim, Carmen convidou Mariana para seu escritório pessoal. Quero lhe mostrar algo, disse, abrindo uma gaveta de sua escrivaninha. Tirou de lá um álbum de fotografias antigas. Nas primeiras páginas, uma jovem Carmen sorria ao lado de um homem alto de olhos bondosos, parecidos com os de Maurício. Eduardo e eu, quando nos conhecemos, explicou Carmen.
Meus sogros achavam que eu não era boa o suficiente para seu filho, uma professora de literatura sem fortuna ou nome de família importante. Mariana olhou para Carmen com nova compreensão. Não sabia. Como poderia? Carmen sorriu levemente. Construímos bem nossa fachada de família tradicional, não é? Virou mais algumas páginas. Eduardo sempre dizia que me escolheu porque eu o desafiava, o fazia ver o mundo de forma diferente. A vulnerabilidade na voz de Carmen tocou Mariana profundamente. É assim que me sinto com Maurício, admitiu. Como se juntos pudéssemos ver algo que sozinhos não enxergaríamos. Carmen fechou o álbum estudando o rosto de Mariana por um longo momento. Ele tem os olhos do pai, disse finalmente. Não apenas na cor, mas na forma como olha para você. Com admiração. Eduardo me olhava assim. Naquele momento silencioso, algo fundamental mudou entre as duas mulheres. Não era ainda amizade, talvez nunca chegasse a ser, mas havia respeito e compreensão mútuos nascendo ali. O aniversário de 30 anos de Maurício chegou em uma tarde dourada de outono. Para surpresa de todos, foi Carmen quem sugeriu uma celebração mais íntima, apenas os três, em vez da grande festa que tradicionalmente marcaria a data. Achei que poderia ser mais significativo assim, explicou ela, quando Maurício questionou a mudança de planos. Durante o jantar, servido na varanda que dava para o jardim iluminado, Carmen ergueu sua taça em um brinde. Há novos começos, disse olhando significativamente para o filho e Mariana, e a encontrar coragem para mudar. Após a sobremesa, Carmen entregou a Maurício um envelope. Meu presente, disse simplesmente. Dentro havia 2 passagens para Paris, com reserva para 1 semana. Mãe, Maurício começou surpreso. Vocês merecem um tempo juntos, ela disse, com um sorriso que finalmente alcançava seus olhos. Além disso, seu pai e eu passamos nossa lua de mel lá. É um lugar especial. Mariana observou a troca entre mãe e filho, sentindo o peso emocional do momento. Era mais que um presente. Era uma bênção. Paris os recebeu com o frescor do início do inverno. O quarto aconchegante que esperava por eles com a lareira acesa e uma cesta de boas-vindas que incluía uma garrafa de vinho e uma nota escrita à mão por Carmen. Para momentos que se transformam em memórias inesquecíveis. Com carinho, Carmen. Na terceira noite de sua estadia, após um dia explorando os arredores da cidade, sentaram-se em frente à lareira, taças de vinho nas mãos, o silêncio confortável entre eles, dizendo tanto quanto palavras poderiam. Nunca imaginei que estaríamos aqui assim, disse Mariana contemplando o fogo. Quando bati à sua porta naquela manhã para a entrevista, achei que seria apenas mais um trabalho. Maurício sorriu observando como a luz do fogo dançava em seu rosto. E eu achei que seria apenas mais uma empregada. Como estávamos enganados. Sua mãe também mudou tanto, Mariana refletiu. Acho que finalmente me enxerga, como pessoa, não apenas como uma ameaça. Ela percebeu o que eu já sabia. Maurício colocou sua taça na mesa de centro e tomou as mãos de Mariana entre as suas. Que você é extraordinária e que minha vida é infinitamente melhor com você nela. Ele se levantou subitamente indo até sua mala. Ao retornar, tinha nas mãos uma pequena caixa de veludo. Não é bem um pedido formal, explicou, ajoelhando-se diante dela. Ainda é cedo para isso, mas é uma promessa. Dentro da caixa havia um delicado anel de prata com uma pequena safira, para lembrarmos sempre que os melhores encontros da vida acontecem quando menos esperamos, ele disse, deslizando o anel no dedo dela. E que às vezes é preciso coragem para deixar alguém arrumar não apenas nossa casa, mas também nosso coração. Mariana sentiu lágrimas nos olhos enquanto olhava para o anel, simples mas profundamente significativo. Prometo, ela sussurrou inclinando-se para beijá-lo. Lá fora, os primeiros flocos de neve do ano começavam a cair, cobrindo a paisagem com um manto branco. Dentro do chalé, o calor da lareira e dos corações entrelaçados criava um universo próprio, onde origem social, expectativas externas e medos do passado não tinham lugar. Ali, em Paris,
conhecida como Cidade do Amor, longe das complicações da vida cotidiana, Maurício e Mariana selaram sua promessa com o mais simples e antigo dos gestos, um beijo que falava de presente compartilhado e futuro a construir passo a passo juntos. Cada comentário seu faz toda a diferença. Deixe seu nome aqui embaixo e podemos eternizá-lo em uma de nossas histórias, com uma saudação feita especialmente para você.